17, alguns versículos a partir do versículo de número 11, está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Queridos, conforme está escrito aqui, o Senhor Jesus, indo para a cidade de Jerusalém, ele passa em meio a Samaria e a Galiléia. E entrando Jesus em uma certa aldeia, e é necessário destacar aqui que a aldeia que Jesus entra não é uma aldeia normal, não é uma aldeia convencional, não. Até mesmo por isso, Lucas diz que Jesus entra em uma certa aldeia, e o certa aldeia aqui está dando uma conotação negativa para a aldeia. Acontece que nessa aldeia, conforme nós lemos também, tinha homens leprosos ali. E lepra, hoje conhecido como hanseníase, até mesmo nos dias de hoje, em pleno século 21, ainda há uma doença que causa problemas, que causa deformação, que causa atrofias, pode causar amputação e, num caso muito extremo, ainda hoje pode levar à morte. Mas a boa notícia é que nos dias de hoje a lepra tem cura, e se alguém for diagnosticado com essa doença, se tal pessoa fazer o tratamento correto com os antibióticos adequados, tal pessoa ficará 100% curado e não transmitirá mais o bacilo. Mas há 2000 anos atrás não era assim. Há 2000 anos atrás a lepra não tinha cura. E se uma pessoa fosse diagnosticado com essa doença, para a pessoa praticamente era receber uma sentença de morte. Tal pessoa seria excluído da sociedade, seria arrancado do meio do seio da sua família e teria que ir para um isolamento. E nesse isolamento, se tal pessoa não tivesse um alto poder aquisitivo, em alguns casos, tal pessoa era praticamente abandonado à sua própria sorte. Então, uma doença tão terrível assim, e essa doença ainda é contagiosa, então uma aldeia que tivesse pessoas leprosas assim, qualquer pessoa normal, em sã consciência, jamais entraria numa aldeia assim, haja visto o risco que estaria correndo. Mas Jesus, o homem que chega e está entrando naquela aldeia, também não é um homem normal. Jesus, o homem que está entrando ali, também é um homem diferenciado. A respeito de Jesus, o homem que está entrando nessa aldeia, o profeta Isaías, 700 anos antes do seu nascimento, Isaías já profetizando e dizendo alguns adjetivos do seu nome. Isaías diz que o seu nome é maravilhoso, o seu nome é Deus forte, o seu nome é Conselheiro, o seu nome é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ou seja, Jesus ele é completo, Jesus ele é perito em todas as áreas. Qual é o problema que você está passando? Em que área que você está tendo dificuldade? Fique tranquilo, apenas continua confiando no Senhor Jesus, porque Ele é perito em tudo, Ele é autoridade em todas as áreas da tua vida, e Ele conhece tudo e te dá a vitória.
A respeito de Jesus, o homem que está entrando nessa aldeia, João esteve com ele por 3 anos, e no evangelho que João escreve, no versículo 3 do capítulo 1 do evangelho de João, João diz que a respeito do homem que está entrando na aldeia, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra que o teu Deus é poderoso. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele é criador de todas as coisas. O que é esse problema para o teu Deus? Resumindo, a respeito do homem que está entrando na aldeia, ele mesmo diz de si mesmo, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, o homem que está entrando na aldeia diz o seguinte: eu sou o alfa, eu sou o ômega, sou o princípio, sou o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Mais uma vez eu te digo nessa manhã, o que é esse problema para o teu Jesus? Darabadagassu. Fique tranquilo, a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Apenas continua na presença do teu Deus, porque Ele tem cuidado de você. Jesus chega e vai entrando na aldeia. E Jesus vai entrando nesse exato momento. 10 homens leprosos que estão dentro daquela aldeia se levantam e vêm ao encontro do Senhor Jesus. Amados, esses 10 homens leprosos, apesar de que eles eram leprosos, eu vejo algumas qualidades que são notórias na vida desses homens. Aliás, ter lepra é ter um grande problema, mas isso não significa que um leproso não venha ter qualidades. E a partir desse momento eu tenho que falar aqui rapidamente sobre lepra espiritual. E para que você entenda o que é uma lepra espiritual, nem todo pecado é lepra. Qualquer pecado não purificado, qualquer pecado não purificado na realidade, tem o poder de levar o homem para a perdição. Mas nem todo pecado é lepra, porque nem todo pecado é contagioso. Mas no caso da lepra, é um pecado que contagia. O tempo aqui é rápido, mas para que você entenda, ao contrário do que muita gente pensa, lepra não pega pelo contato, lepra pega por palavras. A partir do momento que um leproso falava, as gotículas que saem da boca, sai da boca, das nossas bocas, se eu tivesse com lepra, eu estaria contagiando as pessoas. Em um longo tempo, também não é de um simples contato, de um simples falar, ou simplesmente comer com a colher da pessoa. Mas eu quero dizer que lepra espiritual vem de ensinamentos de falsos ensinadores. Existem ensinadores com falsos ensinamentos e estão transmitindo lepra espiritual. Balaão era um grande leproso e por causa da lepra de Balaão, mais de 24 mil pessoas perderam as suas vidas. No Novo Testamento nós vemos em Himeneu e Fileto, Alexandre, o Latueiro, homens leprosos, que Paulo estava recomendando que eles estavam pervertendo a fé de pessoas através das suas lepras espirituais. Mas bem, queridos, os homens, apesar de ser leprosos, quando Jesus está entrando, eles vão saindo. Ou seja, Jesus entra, o mal sai. A vida entra, a morte sai. Jesus entra nesse problema. Mais uma vez eu te digo isso, e esse problema sairá. E nesse problema você terá a vitória. Creia nisso, estou falando isso em nome do Senhor Jesus. E a vitória é tua. Os homens, apesar de serem leprosos, eles se prontificam, eles são prontos em fazer, e saem ao encontro do Senhor Jesus. Apesar daqueles homens serem leprosos, eles reconhecem a autoridade e soberania de Jesus, e já chamam Jesus de Senhor e de Mestre. E assim como aqueles 10 homens leprosos sabiam que Jesus era Mestre, nós também reconhecemos e sabemos que Jesus é o nosso Mestre. E todos nós aqui sabemos que o mestre é aquele que faz para dar exemplo. O mestre é aquele que ensina. Sendo Jesus Cristo nosso mestre misericordioso, nós como seus discípulos devemos exercer misericórdia também. E a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia. Mas nós que servimos ao Senhor Jesus e somos misericordiosos, nós não temos nada a ver com juízo. O nosso negócio é tribunal de Cristo para receber prêmios pelas obras que nós temos feito por meio dos nossos corpos. Vale a pena, irmão Paulo, levantar de madrugada, de manhã cedo,
e vir orar ao Senhor, vale a pena levantar 3 horas da manhã e orar na tua casa, vale a pena, pastor Paulo também, irmão Davi, fazer assim, porque nós teremos prêmios no tribunal de Cristo. Juízo é para quem não exerceu misericórdia, mas nosso negócio é tribunal de Cristo. Jesus ordena aqueles homens e diz, Pai, e apresenta para eles se apresentarem aos sacerdotes. Mais uma vez fica notório a qualidade daqueles homens. Eles não questionaram Jesus, simplesmente obedeceram e saíram para ir aos sacerdotes. Só que a palavra de Deus, já vou parar aqui, diz que no caminho eles ficaram limpos, eles foram curados. Entenda, as bênçãos, a cura, tudo que é de bom da parte do teu Deus irá acontecer na tua vida, mas para isso você tem que estar no caminho. Não tem como você estar num atalho, não tem como você estar sentado à beira do caminho, mas continua marchando no caminho, que é no caminho que a vitória acontece. 10 homens nesse momento são limpos, só que apenas um volta para agradecer ao Senhor Jesus. O homem volta, agradece Jesus, e Jesus diz que aquele homem foi salvo. Eu paro por aqui e entenda uma coisa bem clara para a tua vida nesse momento. Queridos, você sabe o que Deus fez na tua vida. Você sabe o quão misericordioso Jesus foi com você. E a palavra de Jesus para você, agora para uma pessoa específica nesse momento, você deve voltar. Se você voltar, você será grato ao teu Deus, você terá a salvação. Se você não voltar para agradecer ao teu Deus, se você não voltar para o caminho, e agora eu te digo para você voltar para a presença do Senhor Jesus, se você não voltar, você corre o risco de perder a salvação, e perderá, mas você vai voltar, porque você entendeu que Jesus hoje falou diretamente com você. Eu agradeço a palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. A oportunidade. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por esta manhã maravilhosa, a qual o Senhor tem nos concedido, que aqui nós estamos, Jesus, pedindo, Pai, da tua bênção, do teu poder, Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. Deus, que o Senhor continue nos abençoando, para que nós possamos, Pai, sempre estar na tua presença, Jesus querido, buscando o Senhor. Jesus querido, para que nós possamos cada dia estar mais e mais andando nesses caminhos maravilhosos, Pai. E te agradeço, dá um dia maravilhoso a cada um dos teus servos, o nosso irmão Davi, o nosso irmão pastor Paulo, Jesus querido. Jesus querido, nosso irmão que trouxe a palavra neste momento, Pai, te agradecendo por esta manhã maravilhosa, é o que nós te pedimos no teu santo e maravilhoso nome para todos sempre. Amém.